Pedindo passagem pra gente aqui é o repórter Jackson Pinheiro. Boa tarde, Jackson. Bem-vindo ao Boa Tarde Fox. Dê um F5 pra gente aí, atualiza as informações do Tricolor. Obrigado, João. Ótima tarde para você, meu caro. Os amigos ligados no programa, o pessoal se reapresentando depois da folga de carnaval, sábado e domingo de folga. Agora os jogadores do São Paulo trabalhando muito aqui no CT da Barra Funda. O F5 de informações é positivo, viu? Por quê? O Petros, que estava com uma amidalite, já está trabalhando normalmente. Ele ficou de fora de alguns treinos na semana passada, foi poupado, fez apenas um trabalho na academia e agora já está trabalhando com bola, trabalhou até pouco tempo aqui. Ele que está de fora do jogo contra o CSA. Está de fora por quê? Ele vai cumprir o segundo jogo de suspensão dele. Ele pegou 4 jogos de gancho, a pena foi reduzida para 2 jogos. Ele cumpriu o primeiro contra o Madureira e vai cumprir o segundo agora, quinta-feira, contra o CSA de Alagoas, segunda fase da Copa do Brasil. Uma punição porque ele foi expulso no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. A gente vê aqui, olha, 2 times, ok? Dá pra gente ter uma pista mais ou menos do que o Dorival está montando para o jogo contra o CSA, mas evidentemente que ainda tem muito treino pela frente. Amanhã tem trabalho também, deve definir o time que encara os alagoanos. Amanhã o Dorival, fato é que o caminho está todo aberto para o Hudson. O Hudson provavelmente vai ser o substituto do Petros. Boa notícia também falando em relação aos jogadores do atual elenco do São Paulo. Cueva está aqui, viu, pessoal? Ficou um pessoal com um pouco de medo. Vai dar folga no carnaval. Será que Cueva volta? Cueva voltou, está trabalhando normalmente aqui. Valdívia também já está inscrito no BID e pode estrear justamente contra o CSA de Alagoas, segunda fase da Copa do Brasil, pessoal. Pois é, o Cueva treinando aí, Gustavo Ribeirão, pelo jeito tá tudo certo, foi tudo resolvido, panos quentes, tá reintegrado, né? Ele aprendeu, acho que a lição, ele tomou uma dura internamente no São Paulo, os próprios jogadores cobraram muito o Cueva e o técnico da seleção do Peru, o Gareca, esteve num dos últimos jogos do São Paulo no Morumbi, saiu depois para jantar com o Cueva, conversou pessoalmente com o jogador pedindo comprometimento no clube em que ele joga, porque a presença dele na Copa do Mundo, na seleção do Peru, depende da participação dele no São Paulo, nesse início de temporada. Ele pode ter ficado um pouco incomodado com o clube não ter negociado, não tendo negociado com o futebol turco, mas era uma negociação que era boa para o Cueva, mas não boa para o São Paulo. Então, quando acontece esse tipo de situação, acho que o jogador tem que entender um pouco também. E outra, no São Paulo, ele tem uma participação já importante como um dos protagonistas da equipe. Ele está encaixado no time, para que essa mudança agora também? Aí já é a minha opinião. Então, o Cueva está trabalhando normalmente e parece com a cabeça no São Paulo agora, não é, Jackson Pinheiro? Cabeça no São Paulo, é um jogador importantíssimo para esse atual elenco do São Paulo, viu, Ribeirão? Tanto que o Dorival Júnior teve uma conversa séria com ele também. Você falou do Gareca, a Gareca também esteve por aqui, conversou com o jogador. É um jogador visto com muito talento dentro de campo ele tem de sobra, mas que realmente uma cabeça um pouco fraca fora dos gramados. Ajustando isso, está reintegrado ao elenco e olha, os treinos da semana passada foi muito bem. O Eva treinando para valer. O Valdívia também, nos 2 primeiros treinos do Valdívia, ele marcou 2 gols, né? Nesses 2 primeiros treinos. Ou seja, o São Paulo aos poucos, vocês estavam falando aí do Paulo Henrique Ganso, aos poucos o São Paulo do Dorival para 2018 vai ganhando algumas caras importantes assim, né? Então, por exemplo, o sistema de criação. O Ev Nenê, com esses 2 jogadores no sistema de criação, a diretoria não pensa neste momento em Paulo Henrique Ganso, tanto que não sequer cogitaram a ideia, conversaram com o Dorival sobre o jogador, por enquanto. Evidentemente porque ainda está naquele imbróglio com o Sevilha e tal, mas por hora, devido a ter Cueva e também Nenê, ok que Nenê também joga em outras funções, tal, mas é visto como um cara de criação, também tem potencial para isso, evidentemente já provou ao longo de toda a sua carreira, foi líder de assistências na temporada passada no Vasco. Ó o Cueva, na trave. Quase que o Cueva faz um golaço aqui.
Mas enfim, esses jogadores hoje são apontados como pilares, né? Pilares no setor de criação do São Paulo. Então, Paulo Henrique Ganso, neste momento, por aqui, nada ainda. Absolutamente nada. Ok que o Dorival já trabalhou com o jogador, gosta do Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso tem uma história bacana aqui no São Paulo, deixou saudade, mas por hora, nada, viu, pessoal? E o São Paulo com o Nenê e Cueva no meio, pode ser que o torcedor esqueça um pouco o Hernanes também, porque ficou uma saudade do Hernanes. São Paulo perdeu muito com a saída dele, tentou formar o meio-campo agora em 2018 com um jogador que, na minha opinião, tem muita qualidade, que é o Nenê, e aí com o Cueva podem, por que não, fazer uma boa dupla agora na criação do São Paulo, né, João? Ô, Jackson, tem mais uma pergunta para você em relação ao Vitor Ferraz, do Santos. Você está sabendo de alguma coisa? Tem alguma novidade nessa segunda-feira? Porque a gente já começa a sentir um cheirinho e aí a gente sabe que alguma coisa pode vingar. De fato, o Vitor Ferraz interessa ao São Paulo? Especulações por hora, viu, pessoal? Nada de concreto e apenas especulações. É um jogador que o São Paulo sonda desde o início da temporada, até mesmo porque não vive um momento tão bom lá no Santos, né? Mas apenas especulações por hora. Para vocês terem uma ideia, a gente falava do Cueva, do quanto o Cueva é importante para esse atual elenco. No ano passado, ele deu 11 assistências e marcou 10 gols em 45 jogos. E o São Paulo venceu apenas 5, pessoal. 5 jogos em que o Cueva não estava em campo. 5 jogos, 17 jogos que ele ficou ausente. Ou seja, é um cara realmente que faz diferença neste elenco do São Paulo. Elenco que ganhou muita força, né, e peso com as chegadas aí do Nenê, também o Cueva retornando. É um time do São Paulo com o Diego Souza também. Com a saída do Prato e com a saída do Hernanes, se achava que o São Paulo estava se enfraquecendo muito, mas está até mais forte do que o time do ano passado, né, o Ribeirão? O Diego Souza vem jogando como centroavante, função que eu não acho que ele responde tão bem como no meio-campo. O Tite utilizou o Diego Souza na seleção dessa forma, mas por necessidade, entendendo que com o meio-campo que a seleção tem, o Diego Souza poderia participar bem ali como um pivô. Mas o São Paulo, eu não vejo essa necessidade. Acho que até o Brenner é um bom jogador para atuar como centroavante, e aí o Diego Souza poderia também participar dessa formação de meio-campo, dando opção para o Dorival. Nem sendo titular, vai o Cueva e o Nenê e o Diego Souza juntos no meio-campo, pode não ser um time tão equilibrado. Mas aí é bom que o Dorival tenha esse tipo de dor de cabeça e que o São Paulo tenha opções do seu elenco para montar um time bem competitivo nas competições que tem pela frente agora. Já já o Jackson volta direto do CT da Barra Funda com mais informações do São Paulo. A bola tá rolando por lá e a qualquer momento teremos mais informações aqui dentro do Boa Tarde Fox. Jackson, até já. Tem mais uma informação, é isso, Jackson? Tá pedindo passagem aqui? Vai daí, Jackson. Não, é só Não, só para concluir o que o Ribeirão estava falando sobre o Diego Souza, o próprio Dorival, após o jogo contra o Bragantino, disse, olha, ele não é centroavante. Eu vou até tirar o número 9 da camisa dele, porque eu vejo o Diego Souza trabalhando em outras funções, mas como um homem de movimentação, um cara para jogar pelos lados, abrindo espaço para outros jogadores como Cueva, como Nenê. Ele não é um centroavante de ofício e não vai jogar assim comigo. O Dorival deixou isso bem claro. Foi mais uma necessidade que o Dorival teve no início da temporada também, mas vamos ver como ele vai escalar o Diego Souza em breve aí. Jackson, a qualquer momento a gente volta com você. Qualquer informação nova é só chamar por aqui, tá bom, meu amigo? Prioridade total, Jackson. Olha o gol do Pouco Lindo aí, ó. Olha só, Valdívia. A gente esqueceu de falar do Valdívia também, né? Mais um que dá um peso maior para esse time do São Paulo nessa formação de meio campo também. O Pouco Lindo, ó, marcando o gol. Quem sabe em breve ele marcando também nos jogos do São Paulo. Bom, vamos pagar o que a gente prometeu aqui? Vamos. A gente falou há pouco.